Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Votos de um excelente dia para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e, claro, para você também que nos assiste, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Como de praxe aqui, desejo um dia verdadeiramente abençoado, um dia de muita luz, um dia muito produtivo para você e para toda a sua família. Vamos então aqui às nossas atualizações do dia, com todas as novidades a respeito aí da volta do auxílio emergencial. Vamos lá? Então vamos. Mas antes de começar aqui com o pé direito, te convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações. Dito isso, vamos direto ao que interessa. A pauta principal do dia de ontem, em Brasília, foi, como não poderia deixar de ser, a volta do auxílio emergencial a ser pago às pessoas mais vulneráveis, uma vez que os efeitos da crise continuam. E o processo de vacinação no Brasil, apesar de já ter sido iniciado, está muito mais lento do que o desejado. Mas o grande passo que segue continua sendo como bancar o auxílio emergencial, ou seja, de onde tirar o dinheiro para custear uma nova rodada do benefício. Uma das propostas que surgiu e foi falada muito ontem, segundo a imprensa, foi a possibilidade de se criar novamente a CPMF, de forma temporária, para usar os recursos advindos do pagamento desse imposto para bancar o auxílio emergencial nesta nova etapa. Quem levantou essa possibilidade foi o senador Roberto Rocha, que inclusive preside a comissão mista para discutir a reforma tributária. Em entrevista ao Estadão, o senador defendeu a ideia, mas ainda em um tom embrionário. Abre aspas aí para o que ele disse. Olha só, o prolongamento da pandemia preocupa a todos. É evidente a necessidade de continuar fornecendo algum tipo de suporte aos mais diretamente afetados. Há meses, observamos tentativas de se encontrar fontes para viabilizar esse auxílio emergencial. Porém, até o momento, nenhuma logrou êxito. Talvez esse contexto favoreça uma nova discussão sobre a CPMF, com finalidade específica e duração limitada. Fecha aspas. Porém, logo depois de a notícia ganhar atenção ali da grande mídia, o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, tratou de negar a possibilidade. Para o ministro Paulo Guedes e sua equipe, essa nova etapa do auxílio emergencial deve ser custeada com corte de gastos e não com a criação ali de um novo imposto para bancar o auxílio. Lembrando que o não aumento da carga tributária é uma das promessas, inclusive, de campanha do presidente Bolsonaro. E nos últimos dias ele voltou a repetir, inclusive. Já o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também confirmou que não haverá criação de um novo tributo para pagar aí o auxílio emergencial. Vamos ouvir o que ele disse. Olha só. A criação de imposto é sempre algo traumático, né? Especialmente à luz da discussão de uma reforma tributária que tem que ser muito mais ampla. O momento de se dimensionar criação ou extinção de tributo é na reforma tributária. Então nós vamos buscar uma solução com fundamentos econômicos sem que haja necessidade da criação de impostos. Pelo menos esse é o ideal de se fazer. O líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Efraim Filho, também defende que o espaço para o pagamento do auxílio deve ser através do orçamento. Para ele, isso deverá acontecer, abre aspas, durante ali os trâmites da CMO via corte de despesas. Assim também pensa o deputado Júlio Delgado, que se posicionou afirmando que deverá haver corte de despesas e não criação de imposto extra para bancar o auxílio. Ou seja, enfim, a decisão sobre a criação do novo auxílio emergencial acontecerá, na visão dele, durante a tramitação da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, que foi instalada inclusive ontem sob a presidência da deputada Flávia Arruda. Vamos então ouvi-la reforçando a prioridade que o tema do auxílio emergencial terá durante a votação do orçamento, ao lado, é claro, da vacinação. Olha aí o que ela falou. A gente tem urgência nesse momento, e é o que eu queria dizer aqui, é da necessidade do compromisso que nós todos, enquanto parlamentares, temos com a vacina. Essa tem que ser a nossa prioridade zero.
Vacina, vacina e vacina. Só assim nós conseguiremos salvar vidas, trazer de volta a esperança e a retomada da vida normal das pessoas. Depois, eu acho que a gente tem que focar na distribuição de renda. Não podemos viver num país onde as pessoas passam fome. O senador Márcio Bittar, que é relator do Orçamento 2021, reforçou a fala da deputada Flávia. Veja aí o que ele disse. Penso que caberá buscar o melhor relatório possível. Apenas reforçar que a retomada da agenda econômica é fundamental, como é fundamental resolver o problema de milhares de brasileiros que estão desassistidos. O Congresso brasileiro e o Executivo não podem virar as costas para milhares de pais de família, pais e mães de família, que ainda precisam da atenção do Estado brasileiro. Achar essa fórmula é o nosso grande desafio. Pois é, eu não sei se você que nos acompanha reparou, o problema é que a previsão de aprovação do orçamento deste ano é que ele esteja aprovado somente lá em meados de março, talvez, quem sabe, até o final de março. Isso é muito tempo, tem gente passando necessidade extrema. E a pergunta que se impõe aí é a seguinte: e até lá, como ficará a população? O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse ao Poder 360 que uma possibilidade de adiantar o pagamento do auxílio emergencial para antes de março seria através da PEC de guerra, que criou, no ano passado, um orçamento paralelo ali para a inclusão dos gastos com a crise. Abre aspas aí para o que ele disse. A CMO pode dar uma solução, mas ela só vai terminar no meio de março. Se o governo quiser solucionar antes, é uma solução, aí se referindo ao orçamento de guerra. Mas só se tiver unanimidade para votar uma PEC antes de março. Fecha aspas. Defendeu então aí o deputado Ricardo Barros. A alternativa da PEC de guerra, além da vantagem do tempo, também traz outro benefício. Os gastos relativos à crise, caso exista esse orçamento extra, não precisariam obedecer à regra do teto de gastos. O senador Isalci Lucas, líder do PSDB no Senado, destacou que essa proposta de uma nova PEC de guerra foi bem aceita pelos demais líderes do Senado, uma vez que não altera o teto de gasto. Os líderes do Senado voltam a se reunir agora no dia 18 de fevereiro e nessa data, sim, finalmente podemos ter alguma novidade nesse sentido. Como muita coisa tem sido dita sobre essa volta do auxílio emergencial, nós aqui, a equipe do Instituto Montanari, reunimos as principais dúvidas para tentar esclarecer um pouco as informações disponíveis até agora. Vamos lá, olha só. Primeira pergunta: qual será o valor do novo auxílio emergencial? Ao que se observa até o momento, o valor ficará em torno ali de R$200. Segunda pergunta: quantas prestações serão pagas? Parece que há um consenso de que serão 3 prestações. Terceira pergunta: o Bolsa Família será contemplado com o novo auxílio? Ainda não se tem certeza, mas a proposta que está sendo criada é para ajudar os trabalhadores informais que não estão recebendo nenhum outro incentivo do governo. Mas, calma aí, se você é beneficiário do Bolsa Família, provavelmente você receberá um bônus adicional pelos mesmos 3 meses aí do pagamento do auxílio emergencial. Mas, como eu disse, isso ainda não está confirmado. 4. Qual seria o custo dessa proposta? O pagamento de 3 prestações no valor de R$200 traria um impacto aí de quase 20 bilhões aos cofres públicos. Essa despesa levará a dívida pública de 89,3% para 89,7% do PIB. Quinta pergunta: existirá um novo imposto atrelado ao auxílio, como uma nova CPMF? Ao que tudo indica, não. Essa proposta, como a gente viu aqui, foi completamente descartada pela equipe econômica. Sexta pergunta: e Thiago, e o teto de gastos? Pois é, a ideia do governo é que seja criado um instrumento como foi a PEC de orçamento de guerra, criado lá em 2020, no ano passado, para reunir os custos aí com a crise. As despesas incluídas nesse orçamento de guerra não precisam obedecer o teto de gastos, o que abrirá espaço para a criação de novas despesas, como o pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial. Sétima pergunta: qual será a contrapartida do Congresso para que o pagamento seja realizado? E aqui um ponto muito importante.
a negociação entre o governo e os presidentes da Câmara e do Senado para que o governo pague o auxílio é que o Congresso aprove rapidamente a PEC do Pacto Federativo, criando nela uma cláusula de calamidade pública, conforme disse o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. Através desta cláusula, municípios, estados e a União poderão travar suas despesas por até 2 anos, sempre que se encontrem em dificuldades financeiras. O ministro da Economia considera essa aprovação um legado a ser deixado para o país e para gerações futuras. E a 8ª pergunta, qual é a dificuldade, então, para que o auxílio seja logo aprovado? A questão, meus amigos, é política, uma vez que a PEC do Pacto Federativo confere muito poder nas mãos de prefeitos e governadores, que teriam de resolver sozinhos as suas crises financeiras futuras e não mais recorrer ao governo federal, a Brasília, como eles fazem atualmente. Essa não é uma PEC muito fácil de ter aprovação, pois há muitos parlamentares que são totalmente contrários a essa ideia e precisarão ser convencidos, já que, como se trata de uma emenda constitucional, para que ela seja aprovada, será necessário 3/5 dos deputados e senadores em 2 turnos de votação. Porém, ao que tudo indica, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, já estariam simpáticos, inclinados a essa proposta. Resta saber se eles conseguirão encaminhar o processo de aprovação desta PEC com a inclusão dessa cláusula de calamidade desejada pelo ministro Paulo Guedes. E outra questão importante e essencial que fica é: em quanto tempo eles conseguirão fazer isso? Eu espero que não demore muito, porque tem gente passando fome. Bem, então, para esse vídeo era isso que eu tinha para dividir aqui com você na manhã de hoje. Vamos seguir acompanhando tudo, vamos seguir de olho. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal, caso você ainda não o tenha feito. Para este vídeo era isso. Desejo um lindo e abençoado dia. E lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Por um único motivo. Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.